Antes do mundo existir, antes do primeiro homem respirar, antes de qualquer estrela ser criada, houve uma guerra tão violenta que abalou o universo inteiro, e a Bíblia registrou tudo. Mas quase ninguém conhece os detalhes dessa batalha. Fica até o final, porque o que você vai descobrir vai mudar a forma como você enxerga o mundo espiritual. Antes de ser o diabo, antes de ser o inimigo, Lúcifer era o anjo mais glorioso já criado por Deus. O profeta Ezequiel descreve ele como perfeito em beleza, cheio de sabedoria, coberto de pedras preciosas. Ele vivia na montanha de Deus, caminhava entre pedras de fogo, era o querubim ungido, o guardião do trono celestial. Nenhum outro ser criado chegava perto da sua glória. Mas algo aconteceu dentro dele, algo silencioso, perigoso. O orgulho começou a crescer no seu coração. Ele olhou para si mesmo e pensou: por que servir a Deus se eu posso ser como Deus? Isaías registrou as 5 declarações mais arrogantes da história. Lúcifer disse: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. 5 vezes ele disse: eu. E naquele momento, tudo mudou. A rebelião de Lúcifer não foi silenciosa. Ele começou a corromper outros anjos. A Bíblia diz que 1/3 das estrelas do céu foi arrastado pela sua cauda. 1/3 dos anjos escolheu seguir Lúcifer contra o Criador. Imagina a cena. Seres de luz e poder, criados para adorar, agora se voltando contra o próprio Deus. O céu que era perfeito, harmonioso, glorioso, de repente se dividiu. De um lado, Lúcifer e seu exército de anjos rebeldes. Do outro, os anjos fiéis. E no comando dos fiéis, Miguel, o arcanjo, o guerreiro de Deus. Seu nome em hebraico significa exatamente isso. Quem é como Deus? Uma pergunta que virou um grito de guerra. Miguel não é um anjo comum. A Bíblia o chama de um dos príncipes principais. Daniel o chama de o grande príncipe. No livro de Judas, ele é chamado de arcanjo, o comandante supremo dos exércitos celestiais. Enquanto Lúcifer escolheu o orgulho, Miguel escolheu a fidelidade. Enquanto Lúcifer queria o trono de Deus, Miguel se curvou diante dele. E foi exatamente por isso que Deus o escolheu para liderar a batalha mais importante da história. O Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, diz claramente: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos combateram, mas não prevaleceram. E já não se achou mais lugar para eles no céu. Pensa no que isso significa. Uma batalha literal. No céu. Anjos guerreiros colidindo com força sobrenatural. Luz contra trevas. Fidelidade contra rebelião. Miguel avançou com toda a autoridade que Deus lhe deu. Seu exército de anjos fiéis cercou as forças de Lúcifer. E a batalha foi travada com uma intensidade que nenhum ser humano consegue imaginar. O bem não negociou, não recuou, não teve misericórdia com a rebelião. Miguel golpeou com toda a força do céu. E Lúcifer, o ser mais glorioso já criado, foi derrotado. Jesus disse algo que poucos percebem. Em Lucas, capítulo 10, ele falou: eu via Satanás cair do céu como um raio. Como um raio. Não foi uma saída lenta. Não foi uma retirada honrosa. Foi uma queda violenta, humilhante, definitiva. Lúcifer e 1/3 dos anjos foram expulsos do céu para sempre. O ser que um dia caminhou entre pedras de fogo na montanha de Deus foi jogado fora. E o Apocalipse revela que ele desceu cheio de grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Isso é importante. Lúcifer não está no inferno agora. Ele está aqui, na terra, e ele está com raiva, porque ele sabe que perdeu, e sabe que o tempo dele está acabando. Essa batalha não ficou no passado. Ela ainda ecoa hoje. Efésios, capítulo 6, diz que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra principados, contra potestades,
contra os príncipes das trevas. A guerra espiritual é real. E assim como Miguel não recuou diante de Lúcifer, você também não precisa recuar diante de nada que o inimigo coloca na sua vida. Porque o mesmo Deus que deu a vitória a Miguel é o mesmo Deus que está do seu lado hoje. Essa batalha aconteceu, está registrada. E um dia, Lúcifer vai ser destruído de vez. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Se você quer saber o que a Bíblia diz sobre o fim definitivo do diabo, inscreve no canal e ativa o sino. A história não acabou.